uma imensa satisfação que eu recebo aqui, Dr. Alexson Rassillan, nesse nosso projeto de podcasts, na tentativa de trazer informação de qualidade e trazer informação baseada em evidência para que você possa resolver os seus problemas ginecológicos. Essa é uma iniciativa da Sogimig e dos comitês de especialidade da Sogimig, e nós fazemos parte do comitê de cirurgia e endoscopia ginecológica, e gostaríamos de trazer essas informações para vocês da melhor maneira possível. E esse podcast é um podcast, vamos dizer assim, interativo. Essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é para que a gente possa trazer as pessoas para mais perto da sociedade, tanto pacientes como colegas. A gente quer se colocar super disponível para acrescentar temas, responder perguntas e trazer aquilo que você de fato precisa para melhorar sua saúde, para que você resolva os seus problemas ginecológicos, para que você tenha uma vida de qualidade, com bastante qualidade de vida, e que a gente possa auxiliar vocês nesse processo. E, sem me delongar mais na introdução, eu gostaria de apresentar o Dr. Alexson Rassillan, o currículo, né, bastante invejável aqui, né? Ele é ginecologista com o título de especialista pela Febrasgo, né, com o TEGO. Ele é mestre em ginecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro agora do Comitê de Endoscopia Ginecológica da Sogimig e docente da Unifenas, né, da aula na Unifenas, e tem uma experiência enorme aí na ginecologia. E o meu nome é Rodrigo Manieri Rocha, eu sou ginecologista também tenho título de especialista, sou mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Maringá, sou docente da Universidade Federal daqui de Uberlândia e atualmente como presidente do Comitê de Endoscopia e Cirurgia Ginecológica, né? E o que a gente estava pensando, né, Alexson, em relação a esse nosso podcast, é de trazer algumas situações um tanto quanto mais realistas aí, né, do que as mulheres vivenciam. E o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante, né, que são os miomas uterinos. Miomas uterinos é uma patologia muito frequente, né, um problema muito frequente das mulheres, e as dúvidas são muito, muito, muito significativas, né? Mas assim, só para a gente dar um início, né, nessa história, acho que é interessante você tentar dar uma definição aí, né, Alexson, o que são miomas no final das contas? O que é isso, né, para que as pessoas entendam um pouco do que a gente está falando? Muito bem, Rodrigo, né? Primeiramente, agradecer, né, o convite, agradecer estar junto aí com você, né, no Comitê de Cirurgia e Endoscopia Ginecológica aqui da Sogimig, né? Comitê com boas ideias, e a gente começa a colocar em prática aí algumas coisas que a gente idealizou, que é justamente trazer essas informações aí, né, para as nossas pacientes, para os nossos colegas ginecologistas obstetras, e é o que a gente realmente está precisando. A gente tem uma gama gigante hoje de dados, né, que são jogados aí, mas às vezes as informações de qualidade elas ficam um pouco vagas, e o grande objetivo, né, desse nosso projeto é trazer isso. E o tema, para a gente começar, né, para a gente iniciar, né, essas conversas, não poderia ser mais feliz aí, né, essa sugestão da gente falar sobre miomas uterinos, né? É um tema que eu gosto muito, é o meu dia a dia aqui, né, no consultório, na lida com as pacientes, e explicando assim, né, de uma forma bem tranquila, miomas nada mais são do que nódulos, né, tumores benignos, né, as pacientes às vezes ficam um pouco ansiosas quando recebem esse diagnóstico, né, eu estou com um tumor. Não, calma, não é bem assim, né, são nódulos benignos que se originam ali de uma única célula inicialmente, lá do músculo do útero, né, do miócito, e ele vai se multiplicando, né, de uma forma monoclonal ali que a gente fala, e às vezes vai crescendo, e pode ser mais de um, né, ou vários miomas que podem estar acometendo essa paciente, causando alguns sintomas que a gente pode falar mais aí para frente, né? Ok. Então, assim, para a gente seguir essa parte, né, então eu vou começar a te contar a história de uma
de uma paciente aqui, né? Essa paciente é fictícia, mas eu devo te dizer, né, que a gente viu isso daqui 1 milhão de vezes, né? E não é tão fictícia aqui, né? A título de curiosidade, nós vamos dar o nome dessa nossa paciente aqui de Ana, tá? Ok, E a Ana, Alex, ela tem 32 anos, tá certo? certo. Ela, ela já estava tentando engravidar faz uns 6 meses, ela é professora, né? Uhum, E ela conta, né, que a mãe dela tinha miomas, tá? certo. E ela estava um pouco preocupada, né, que ela estava querendo começar a tentar engravidar, e ela estava vendo na internet lá que talvez mioma pudesse dar dificuldade para ela engravidar, né, e tudo Uhum, mais. Ela ficou com medo, né, sim, sim. e aí te procurou, né, com esse cenário aí, né, com essa dúvida. Você acha que esse tipo de situação, assim, de ter receio, né, em relação ao mioma e a capacidade de engravidar, isso justifica, ou esse medo dela se justifica de alguma forma? Vamos lá, Rodrigo, né? Inicialmente, é, a gente teria que perguntar, né, algumas informações a mais aí para ela, né, sobre Aham. como é que ela fez esse diagnóstico, né, desse mioma, se foi através de um exame físico, se foi através de um exame de imagem, É, né? até nesse momento ela estava É, só preocupada, assim, ela até tem alguns sintomas, tá? Mas ela é, estava só preocupada com essa história, né? Ela nem sabia se tinha miomas ainda, né, nessa fase. entendi. E ela sabe dizer a localização desse mioma, se é um só, se são mais de um, né, que Então, ilhas, né? ela ainda não sabe, mas as queixas que ela tinha, né, no começo, assim, ela estava notando que ela estava começando a ter sangramento menstrual mais Uhum, intenso, em termos de volume, assim, e estava durando mais dias, sabe? Então, ela tinha um sangramento ok, assim, que não era uhum, muito significativo para ela, demorava uns 3, 4 dias, e agora ela está tendo mais volume de sangramento, às vezes com os coágulos, e está entendi, demorando mais tempo, agora 1 semana, às vezes 8 dias, né? E ela perfeito. estava sentindo uma certa pressão na bexiga, assim, estava com um certo desconforto para urinar às vezes, uma coisa que ela nunca Uhum. tinha sentido antes. Ok. Então, assim, o que é importante a gente conversar com o paciente quando chega, né, com essa ansiedade, meu mioma vai me atrapalhar em engravidar, hoje eu percebo que eu estou sangrando mais do que eu sangrava antes, né? Então, definir exatamente a localização desse mioma, se ele está dentro da cavidade, né, endometrial, se é um mioma submucoso, né? Ou se é um mioma intramural, né? Se ela começa a ter muito sintoma, como você comentou aí, de dor pélvica, de aperto na bexiga, às vezes uma vontade, às vezes, né, de ir mais vezes ao banheiro e tudo, a gente pode pensar em miomas até maiores. Mas se Então, né, se a grande uhum. pergunta dela inicialmente era sobre dificuldade para engravidar, a gente tem que explicar para ela que, caso esse mioma realmente esteja ali dentro, né, da cavidade endometrial, isso pode atrapalhar, sim, né, um pouco a implantação do embrião, né, em alguns casos, dificultando, né, essa gravidez, ou a depender assim, da localização, se ele está ali impedindo a passagem, né, dos espermatozoides ali na trompa, comprimindo essas trompas ali, né, na parte que a gente chama cornual ali do útero, né, isso também pode dificultar uma gravidez. Então, é tranquilizá-la, né, sabendo exatamente aonde que está esse mioma, e se for o caso, a gente tem que intervir, né, para evitar que isso atrapalhe ela engravidar, sim, né? Então, no final das contas, pelo que eu estou entendendo, assim, a preocupação dela, de alguma certa maneira, se justifica, né? Assim, Sim, né, esses sintomas que ela está tendo aí, esse histórico familiar, isso não sim, é, sim. ela deve, né? Nesse cenário aí, é um tipo de sintoma que ela deve sim procurar um ginecologista, né? Para poder avaliar essa parte, né? E você já Com está certeza. comentando aí, né, que talvez, né, essa minúcia aí, né, de saber a localização do mioma, o seu tamanho, isso é uma coisa importante, né? Então, isso Verdade. quase com certeza ela vai precisar de algumas investigações, né? E como é que os médicos deveriam, né, de alguma certa maneira, oferecer isso para ela? Como é que ela pode ter certeza se ela tem mioma ou não? E qual que é a Uhum. característica do mioma? O que que você recomenda, né, nessa sequência aí, para ela fazer? O que que ela deveria fazer? Vamos dizer assim? Ótimo. Então, se ela
já tem essa dificuldade para engravidar, ou está pensando que ela tem essa dificuldade para engravidar, né? E está com sintomas de sangramento, de dor e tudo, a melhor investigação que a gente tem inicialmente é a ultrassonografia transvaginal, né? Então, é um exame de fácil acesso, é um exame que a gente consegue solicitar, alguns colegas, né, com boa experiência nisso, podem fazer esse exame e esclarecer bastante para a gente tranquilizar essa paciente. Em casos mais complicados, às vezes não for muito elucidativo, né, esse exame de ultrassom, talvez a gente tenha que lançar a mão aí de um exame com maior acurácia, que seria a ressonância magnética, né? Mas em casos selecionados, talvez ela nem precise inicialmente disso aí, né? Então isso é uma coisa importante do pessoal saber, assim, né? Então, Uhum. inicialmente, né, um exame de ultrassom, lógico que a gente está falando aqui, né, de testes, né, que devam ser feitos, assim, com qualidade, né? A gente nunca pensa Claro, de claro. forma diferente, né? Mas um Uhum. ultrassom resolve bem, né? E o ultrassom é Bem, mais disponível, né, como você falou, né? Não é tão caro, tem disponível pelo SUS na maioria das vezes, né? exatamente, E se exatamente. for ressonância também é possível, né, que os pacientes tenham acesso a isso, né, tanto no SUS como Uhum. nas operadoras de saúde, aí, em termos de Uhum. convênio e tudo mais, né. É um exame um pouco mais caro se ele for feito privado, mas também é um exame muito importante, né, quando a gente tem Sim, casos mais sim. complexos aí. Então, se alguém, né, dentro desse sentido, né, sugerir para fazer esses exames, está no caminho certo, então, né. Exatamente. Vamos começar ali pelo ultrassom e, caso mais selecionado, se necessário, a gente pode lançar a mão depois da ressonância, sim, né? É isso aí. Tá. Então, aí ela acabou fazendo o exame, tá? Opa. Ela verificou, né, que tinha, realmente, de fato, ela tinha 2 miomas no final das contas, tá? Uhum. Ela Uhum. tem, um mioma que mostrava lá, né, no exame dela, que tem em torno de, ele não é um mioma tão pequeno, em torno de uns 5 centímetros, mas ele é externo ao útero, né, estava escrito lá no laudo dela subseroso. Mas ela Entendi. tinha também, né, um outro mioma pequeno, que tinha bastante contato com a cavidade, em torno de 2 centímetros, né, não muito Uhum. grande, mas mais em contato com a cavidade, né. E aí ela Uhum. começou a fazer um monte de perguntas para nós aí, né, nessa parte, né. Então, a primeira pergunta que ela fez nesse negócio, que ela ficou com medo, né, tá, esse mioma aí vira câncer? Esse negócio pode virar câncer? Ah, pois é uma pergunta muito comum, né, Rodrigo? É É, a primeira pergunta que às vezes as pacientes fazem mesmo. A gente tem que tranquilizá-las, né? Mioma não vira câncer. É o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro para ela. Em alguns casos muito raros, né, assim, menos de 1% dos casos, alguns nódulos uterinos já estão malignos, né, que é um sarcoma, que é o grande medo, né, de alguns colegas, nós, na nossa conduta, que a gente tem que sempre estar atento se esse mioma, né, não é um sarcoma. Na verdade, se esse nódulo não é um sarcoma. Mas, na grande maioria das vezes, os nódulos, né, que a gente chama de miomas, eles não têm nenhum caráter de malignidade e o mioma por si só ele não vira câncer, tá? Isso a gente tem que falar bem para as pacientes, tá? Para tranquilizá-las, né? entendi. E nessa circunstância que ela está aí, né? Por exemplo, tem alguma chance desse mioma sumir sozinho? Então ele apareceu de repente, ele some, ele desaparece? Pois é, em grandes situações aí, a gente pode conduzir a presença, né, de miomas nas mulheres de forma conservadora, sem nenhuma intervenção, né? Às vezes sumir, né, eles normalmente não somem não, sabe? Mas eles podem às vezes diminuir de tamanho, perder uma irrigação ali e se calcificarem, sabe? E ela às vezes nem vai saber que isso aconteceu, ela não está com sintoma e tudo, esse mioma era muito pequeno, de repente, né, o que irrigava esse mioma ali não está irrigando mais, esse mioma para de crescer, degenera, né, e realmente, às vezes, até em exames de imagem, a gente nem vê mais se eles estiverem muito pequenos. Esse mioma maiorzão aí de 5 centímetros, eu acho difícil ele sumir, sabe? É, pela localização dele, é um mioma, assim, que
não traria grandes problemas para ela, do ponto de vista de gravidez principalmente, mas com 5 centímetros é um mioma que já pode incomodar, né, assim, em relação a um peso, né, maior, uma dor pélvica, comprimir bexiga. Então, às vezes, esse mioma aí pode ser um motivo de preocupação para ela. Mas o mioma sumir é uma coisa que às vezes pode acontecer, assim, sumir assim, pelos exames de imagem, vai ficar bem pequeno, caso ele não fique bem irrigado depois, né? Mas ela também tem esse mioma mais interno aí, né? E aí ela estava Uhum. preocupada com essa questão de engravidar. Isso tem alguma influência? Isso impede ela de engravidar? Isso pode causar perda gestacional? Ainda pode causar abortamento? É importante avaliar esse tipo de mioma mais interno? Como é que é isso? Pois é, nesse mioma mais interno, a gente chama de submucoso, né? E ainda mais que ela está tendo esses sintomas de sangramento mais aumentado, né? Ele tem uma indicação, sim, de intervenção, né? A gente sabe que esse mioma dentro da cavidade, ele atua quase que como um corpo estranho, né? E tem um processo ali bioquímico, né, meio que inflamatório, que pode atrapalhar, sim, a implantação de embriões aí, né? E gerando, né, em alguns casos, até perdas gestacionais quando consegue iniciar uma gravidez. Então, a melhor conduta talvez fosse é, tirar esse mioma, né, por um processo minimamente invasivo, né, que é uma endoscopia mesmo, a gente fala histeroscopia, né, que é uma endoscopia do útero para tentar retirar esse mioma aí submucoso. Seria uma boa indicação para ela, sim, sabe? Entendi. Só que a Ana, ela tem meio medo de cirurgia, sabe? Ela tem, né, ela teve uma experiência ruim com uma prima dela que teve uma complicação, ela tem medo de cirurgia. E aí ela fica perguntando assim, é a única solução? Esse mioma submucoso dela, em termos de tratamento, é a única solução? Tem outra alternativa? Ela pode usar medicamento? Tem alguma outra coisa que pode ser feito para cuidar desse mioma e ainda assim manter a chance dela engravidar, por exemplo? Ah, sim, isso é interessante. Porque, assim, a gente pode, sim, tentar um tratamento clínico, né? Mas qual que é o grande problema do tratamento clínico, né? Para paciente que quer engravidar, né, você vai suprimir essa chance, né, de gravidez dela, porque as alternativas que a gente teria aí para tentar, por exemplo, diminuir esse sangramento que ela citou, né, por esse mioma estar aí submucoso, a gente teria alguns progestagênios, né? A gente teria um dispositivo intrauterino medicado, né? Um dispositivo intrauterino hormonal, que estaria até bem indicado para ela inicialmente, né? A gente teria um implante subdérmico aí também, né? Com progestagênio. São medicamentos que poderiam ajudar na questão do sangramento, mas, por outro lado, vai impedir, né, o processo de gravidez dela, né? São métodos que são anticoncepcionais, né, também. Então, aí fica, aí é que eu costumo dizer muito para os pacientes exatamente isso, né, é a arte da medicina, né, a gente mostrar para ela, né, os riscos e os benefícios de qualquer tratamento, e mesmo com esse medo, né, de cirurgia, que eu acho que é uma coisa importante, o medo nos protege, né, assim, a gente não vai sair aí indicando e nem fazendo cirurgia, nem a paciente querendo vir fazer cirurgia se não houver uma necessidade, né? E aí, caso ela opte, né? Então, entendeu bem, eu quero engravidar, então eu não devo usar o medicamento que vai ser um anticoncepcional. E aí, como eu entendi, que esse mioma pode me atrapalhar na gravidez, retirar esse mioma num processo minimamente invasivo é uma cirurgia de poucos riscos, né? Claro que toda cirurgia tem seus riscos, não podemos negar isso para o paciente, mas fazer uma histeroscopia é uma cirurgia de poucos riscos, sim, né? Entendi. Então, assim, para resumir tua resposta aí, né? Então, teria a possibilidade de fazer tratamento clínico, mas seria na questão do sangramento, né? Para ajudar Sangramento. ela a engravidar seria meio difícil, né? Porque tanto o medicamento via oral, né, dos hormônios de via oral, quanto os outros, né, injetável, Uhum. implante, DIU com hormônio, todos eles iam acabar
né, interferindo nessa Exatamente, questão da fertilidade natural dela, né? exatamente. E aí ficaria um pouquinho difícil de tratar com medicamento, né? Uhum, uhum. E só que ela tinha visto na internet também outras alternativas, né? É, Um negócio que ela viu lá que chamava embolização de mioma, radiofrequência, né? Isso, é, isso, isso tem papel, assim, nesse sentido, né? De trazer essa melhora, né? Porque a propaganda ali da internet é que é minimamente invasivo também. Qual que é a verdade, verdade. diferença? Qual que é a É. diferença de uma coisa da outra? Não, foi bom você comentar sobre isso, viu, Rodrigo? Porque, assim, a embolização, né, é um processo que tem algumas indicações, né, mas para paciente que quer engravidar, especificamente o caso dela, assim, eu realmente não indicaria, não tem essa evidência que seria um benefício para ela, a embolização, principalmente por ela querer engravidar. Então, a paciente que está pensando em gestação, a gente realmente não vai pensar na embolização, né? A radiofrequência também tem ganhado espaço, né? Pode ser feita, né? Guiada, às vezes, por um ultrassom, né? E a gente, em alguns momentos, indica, né? A radiofrequência, assim, como um método, né? Que é menos invasivo, sim. Mas também, para essa paciente que quer engravidar, a gente evita, né, a radiofrequência por não saber, por a gente não ter muitos trabalhos robustos ainda, né? Que nos dê segurança para indicar esses dois procedimentos. Então, embora eles existam, a gente sabe que eles têm ainda uma utilização aí limitada para paciente que quer engravidar, né? Entendi. Então, assim, né, seria importante da Ana entender aí nesse cenário, né, que, de fato, né, numa situação como essa, a, a remoção, né, desse mioma interno aí via esteroscopia, né, seria, vamos dizer, o tratamento padrão, né, seria bastante difícil, né, a gente evitar, né, esse tipo de necessidade aí. Eu concordo com você, né, apesar de toda cirurgia ter riscos, né, um Sim, sim. procedimento desse tipo seria um procedimento de baixo risco, né, para que trouxesse problemas aí para ela, a chance, né, de ela ter benefício com esse Uhum, procedimento seria bem maior do que risco, né. E a verdade. outra pergunta que ela tinha era assim, e o de fora tem que tirar também? Pois é, a princípio não, né, Rodrigo? Ah, Assim, ela pode manter um controle desse mioma subseroso aí, né? E sem precisar da cirurgia, que aí já seria uma outra cirurgia, né? Uma e o de cirurgia fora é que, outra, né, não dá para tirar por dentro, exatamente, né, essa daí tem que exatamente. ser por fora, né. A gente teria outras opções, né, para ela, seria uma laparoscopia, né, seria às vezes a laparoscopia com a plataforma robótica, né, ou mesmo a via aberta, que são as opções para ela retirar esse outro mioma subseroso, esse mioma que está externo. A endoscopia, né, a esteroscopia realmente fica limitada, não conseguimos chegar nesse mioma subseroso aí, né. Então, explicar bem isso para ela tomar a decisão dela aí, né. Entendi. Então, assim, né, eu acho que esse caso é um caso bastante direto, né, e só para a gente Sim, finalizar aí para o pessoal, né, isso a gente encontra, né, dentro do dia a dia da gente de maneira muito frequente e os resultados são excelentes na maioria das vezes, né, os pacientes retiram, né, esses miomas internos e tem poucas complicações e tem resultados muito bons com gravidez, né, a gente vê isso na prática do dia a dia de uma maneira bem frequente, né. Mas isso e se mesmo. der complicação, assim, quais seriam as complicações possíveis dessa história, assim? O que que poderia dar de errado, na verdade? Só para, né, para pessoas poderem entender o que pode de Claro, fato claro. acontecer, né? Não, isso a gente tem que explicar bem para ela, assim, né? Como é um procedimento endoscópico, a gente tem que fazer uma dilatação desse colo, né? Nessa dilatação do colo, em alguns momentos, a gente pode ter, né, lá na frente, uma incompetência desse colo, então é uma das complicações que podem acontecer. Caso a gente opte por não fazer uma dilatação, se conseguir um aparelho, né, que a gente consiga remover esse mioma sem a dilatação, existe aquele pequeno risco, né, de uma perfuração uterina, né, de ter uma lesão ali, né, das camadas
todas o útero e perfurar esse útero e chegar na cavidade abdominal, né? Sangramento é um outro um risco, né, que a gente tem que explicar para o paciente. Pode haver um sangramento mais aumentado, isso ter que até parar o procedimento em alguns casos, né? Em algumas outras situações, infecções, né? São bem raras e tudo, mas é inerente, às vezes, de qualquer procedimento, é o risco de infecção também quando você faz um procedimento cirúrgico. Então, acho que se a gente pudesse resumir, né, basicamente isso, né? Perfuração uterina, sangramento, infecção, e em casos também muito raros, essa questão da incompetência do colo, quando você faz a dilatação desse colo aí, né? Acho que era isso, Rodrigo. Entendi. E com frequências baixas, né? Baixo, Uma muito outra, baixo. é, uma outra coisa que às vezes eventualmente pode acontecer é aquelas pequenas cicatrizezinhas, né, dentro do Ah, útero, né? verdade, verdade. As sinéquias, né? Então, precisa tomar bastante cuidado, né? Então, a gente sempre lembra, né, da experiência de quem está fazendo a cirurgia aí, né, dentro da possibilidade, né? As pessoas escolherem sempre pessoas experientes, né? Porque quanto mais experiência a gente tem, menos esses problemas acontecem, né? Inclusive essas cicatrizezinhas internas aí. Exatamente, algumas aderências podem ocorrer, né, que é justamente essas sinéquias aí, em Uhum. função do procedimento, bem lembrado mesmo, muito bom. Entendi, entendi. Né, então, assim, só para a gente ir fechando essa questão, né, desse caso, numa tentativa de preservar a fertilidade, né, assim, e uma coisa que a gente pode lembrar aqui para os pacientes, eu acho que é bastante interessante, né, Alexson, ah, o tratamento conservador, ele é possível na imensa maioria das vezes, né, assim, Com não, certeza, né, dá exatamente. para conservar o útero da pessoa, dá para consertar, né. Acho que isso é fundamental, né? O mioma, a paciente pode conviver com o mioma se ele não está causando sintoma, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, caso ela opte por retirar, né, esse mioma, ela não tem que tirar o útero, né? Definitivamente. Ela pode retirar somente o mioma ou os miomas e conservar esse útero dela, né? Pensando na fertilidade, pensando, né, em outras situações que ela não quer fazer uma cirurgia maior, então a gente pode fazer somente a retirada dos miomas quando precisar, né? Entendi, entendi. Não, é ótimo, né. Agora vamos tentar, né, mudar um pouquinho o foco da história, né, e aí a gente tem agora a Cláudia. A Cláudia já está numa situação diferente da Ana, tá. É. A Cláudia, ela tem 45 anos, né, Uhum. ela tem 3 filhos, né, os 3 nasceram de parto cesárea, tá, e, ela nos últimos tempos começou a ter uma queixa muito parecida em termos de sangramento. Ela começou a notar, né, que estava com bastante sangramento no período menstrual, às vezes estava sangrando também um pouco fora do período menstrual, assim, né, entre o ciclo, né, e também Uhum. sangramento volumoso. Teve um dia, né, inclusive, no ano passado, que ela teve um sangramento tão grande, assim, que atravessou a roupa dela, assim, sabe? Ela estava de absorvente, tudo, mas não adiantou. Ela, né, teve que voltar para casa do trabalho, já estava, né, numa situação assim bastante difícil, né? Assim, estava se incomodando bastante, né? Uhum. E aí, né? Ela seguiu o mesmo caminho ali da nossa primeira paciente ali da Ana, procurou atendimento, foi feito, né? Um exame de ultrassom e também foram identificados vários miomas uterinos, né? Não tinha nenhum sinal de ser maligno, não parecia ser câncer, mas aí ela Uhum. tinha vários, inúmeros, mais de 10. Entendi. Todos espalhados pelo útero dela, tá? Tanto na Uhum. parte interna, no meio do útero, por fora, tinha de todo tipo, né? E esses miomas, né, tinha um que era bem maiorzinho, assim, tinha quase que uns 10 centímetros, era um mioma significativo, assim, né? E Uhum. depois que ela fez esse exame, ela demorou um pouco para voltar, né, no médico, e aí ela começou a também ter alguns probleminhas, assim, mais de dificuldade para urinar, ficava o tempo inteiro com vontade de urinar, na hora de evacuar ficava com uma sensação que não evacuava tudo, né? E, então, o que a gente poderia, né, nesse cenário que a Cláudia já chegou aí meio sem paciência com tudo, né? O que a Uhum. gente poderia, né, dentro desse cenário, começar a orientar para ela? Como é que você começa essa abordagem?
Pois é uma paciente que aparece muito para a gente, né, Rodrigo? Assim, são pacientes já ali naquele período, né, de perimenopausa, né, começam a sangrar mais e acaba que a gente vai investigar e ver que uma das causas, né, desse sangramento foi essa causa estrutural aí, né, esses miomas aí que ela tinha. E são miomas grandes, né? Certamente o útero dela tá bem aumentado de tamanho aí em função desses miomas. E isso vai gerar outros sintomas, como você citou. Ah, mais vontade de ir ao banheiro, para evacuar, tem alguma dificuldade. Uma outra questão que às vezes pode acontecer, né, até mesmo dificultar a passagem da urina ali, né, para aquele canalzinho que é o ureter ali, comprimir, né, esse ureter e dar uma dor até lombar nessa paciente, né, se rim dela começar a sofrer, né, por essa dificuldade desse canalzinho aí estar comprimido, né? Então, assim, a gente já tem um outro caso completamente diferente. Pelo que se parece, ela já tem uma prole definida, né? Assim, 3 filhos, 3 cesarianas, 45 anos. Então, a gente poderia conversar bem com ela. Dona Cláudia, a senhora quer tentar inicialmente um tratamento clínico? É uma opção, né? Tem, Ela tem não, espaço para tratamento com medicação, né? Mesmo nessa tem, circunstância, ela não tem que fazer com cirurgia. certeza, com certeza. A gente sempre tenta, né, os processos não cirúrgicos inicialmente, né? Então a gente teria, sim, injetáveis, né? A gente pode explicar para ela que às vezes até um medicamento que traria uma menopausa química para ela, por exemplo, né? É um medicamento, né, que a gente usa em alguns casos para esses miomas, né, maiores, mais sintomáticos, né? Teria alguns efeitos colaterais maiores, né? Provavelmente, né? Ela ia sentir ali alguns sintomas da menopausa, né, em função, né, do uso desse medicamento, mas ele é até bem efetivo. Chega a diminuir miomas em até 30%, né, de tamanho do útero pode diminuir, o sangramento pode melhorar. Então, seria uma opção. Outra opção, aquele DIU medicado mesmo que a gente falou, né, é uma outra situação. Medicamentos orais, medicamentos injetáveis, né, mensais ou trimestrais. Então, assim, poderíamos explicar para ela que existe essa alternativa. E aí, ela responder bem esse tratamento, ok, evitamos uma cirurgia, né? E, e- mas caso não seja efetivo ao longo do tempo aí, a gente também teria oportunidade de explicar para ela quais as cirurgias seriam possíveis de estar oferecendo, né? Você quer manter útero, né? Mesmo não tendo mais esse desejo de gravidez, se ela quiser manter útero, a gente poderia tirar todos os miomas, os 10, os 15 que sejam, né? Mas é possível manter útero. Aí ela pode falar assim, ah, não, doutor, não tenho mais esse desejo de manter útero e tudo. Um outro tratamento definitivo, talvez, seria a retirada do útero como um todo e sairia junto com esses miomas todos. Então, acho que isso tem que ser muito bem conversado, explicar para ela né, inicialmente sobre a possibilidade de tratamento clínico e depois, em última instância, o tratamento cirúrgico, né? E porque ela tem esse útero maiorzinho, aí 3 cesarianas e tudo, isso ela tem que fazer cirurgia igual a cesariana, novamente? Ela tem que operar ali no lugar da cesárea? Precisa abrir a barriga de novo? Ou não? Tem outras alternativas? Dá para fazer de outras formas? Como é que é isso? Então, não necessariamente, né? A gente pode, assim, optar pela cirurgia minimamente invasiva, né? Pela laparoscopia, ou, como eu falei, da plataforma robótica, também seria uma outra opção, né? E, e isso aqui é até uma coisa interessante, sabe, Rodrigo? Sempre que a gente vai oferecer para paciente, né, às vezes a cirurgia minimamente invasiva, explicar que em casos muito raros essa cirurgia, né, na laparoscopia, ela pode ser convertida, né, por um corte, né, por uma laparotomia. Então, isso aí é explicar para o paciente, ó, por algum motivo, um sangramento maior, ou por estar muito aderido ali, não foi possível continuar a sua cirurgia, né, para sua segurança, né, pela laparoscopia, então, às vezes, pode ser necessária uma conversão, né, para uma laparotomia. Mas ela, sim, poderia, inicialmente, tentar fazer de forma minimamente invasiva, que é a laparoscopia, com certeza. Tá? Entendi. Então é possível, né?
abordar esse sim, tipo de cirurgia aí, sim, sim. tentando evitar, né, Aquele corte, né? agressões maiores, É, aí, corte de novo, né, porque a gente escuta muito, né, as mulheres reclamam bastante, assim, né, dessa recuperação depois, e de fato isso é verdade, né, assim, as cirurgias abertas têm uma recuperação geralmente mais difícil, né, então as sim, cirurgias aí com a abordagem minimamente invasiva, né, só com os nossos furinhos aí, acaba funcionando de uma maneira bastante boa, né, e a gente tem, né, concordo com o Alexson, aí tem capacidade de remover, né, úteros bem volumosos, inclusive, né, sim, sim. sem grandes problemas, né, principalmente quando a gente pensa aí, né, na, na possibilidade, né, de remover esses miomas via vaginal, né, Exato, então exato. é algo que é possível realmente, né, da gente trazer esse benefício para o paciente até para úteros maiores, né, Ah, Verdade. então essa seria uma indicação, né, seria uma situação, vamos dizer assim, onde a gente estaria um pouquinho mais livre, né, para oferecer para a dona Cláudia aí a possibilidade de tirar o útero se ela quisesse, né. Mas Exatamente. lembrando, né, olha, eu achei que você foi muito feliz, assim, né, nesse sentido de colocar, olha, esses tratamentos não são fixos, assim, não, a gente tem várias possibilidades, né, para Exatamente. atender a necessidade da pessoa, né, a depender do que a mulher desejar, de como que ela Uhum, quiser tratar isso, né, uhum, uhum. é bem maleável essa parte, né, então a opinião, né, das mulheres aí é muito importante, né, fundamental na decisão, né, que vai ser tomada em relação ao que vai se fazer aí em relação aos miomas, né. São pacientes que às vezes chegam muito já sofridas para a gente, né? Uma dor que já está mais crônica, um sangramento que está atrapalhando ela no dia a dia ali, né? Às vezes sai para trabalhar, é surpreendida por um sangramento muito aumentado, e isso vai minando ela do ponto de vista emocional ali, né? Às vezes cria umas dificuldades no trabalho, na própria relação ali, né? Com o parceiro, né? Então começa a sangrar muito, né? Fica essa relação, né, com o parceiro fica mais complicada, né? Então, Vai às vezes, virando uma bola de neve. elas já chegam muito, assim, às vezes decididas para um tratamento mais definitivo. Mas cabe a nós, né, às vezes, acalmá-la e falar que a gente tem outras alternativas antes de fazer a cirurgia, sim, com certeza. Né? E assim, e a dona Cláudia também tinha preocupação com a menopausa, e se ela tirar o útero, ela entra na menopausa? Pois é, eu gosto muito de falar, né, sobre esse conceito da menopausa com as pacientes, né? Menopausa é o último dia que ela vai sangrar na vida, né? Então, assim, sendo bem direto na sua pergunta, né, Rodrigo? Se ela vai tirar o útero, sim, ela vai ter a menopausa no dia que ela tirar esse útero, né? Porque menopausa, dentro desse conceito, né? A última vez que ela sangrou, então, sim, ela vai ter a menopausa. O que às vezes as pacientes ficam muito ansiosas, elas falam assim, eu vou ter sintomas da menopausa, né? Não, essa fase do climatério, né, que é justamente essa fase de transição aí, né, dessa vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, independe, né, dela tirar o útero ou não, né? Ela pode ter sintomas mais é, sofríveis, vamos dizer assim, né, do climatério, né, que são os famosos fogachos, aqueles sintomas vasomotores, questões de memória, questões, né, de libido, questões urogenitais, enfim, a gente tem mais de 30, 40 sintomas que podem acometer as pacientes nessa fase aí do climatério. Mas retirar o útero, né, não vai interferir assim de forma direta se ela vai ter mais ou menos sintomas do climatério, não. Mas a menopausa vai ser exatamente no dia que ela tirar o útero. Eu acho que é importante falar isso para ela, sim. Né? Sangrar ela não vai mais, né? Não vai, não Mas os vai. hormônios são dos ovários, né? Então, e na maioria das Exatamente. vezes, né, a gente não remove, né, os ovários dentro desse tipo de É, cirurgia, né? Eles permanecem, né? E é. aí a falta Ainda de mais hormônio nessa idade aí, né? Com 45 com anos, quarenta e a cinco ideia anos, é a gente sempre manter os ovários dela aí, porque ela precisa desses hormônios para outras questões, né? então manter o Exatamente. ovário é a regra, né? Tentar evitar essa menopausa, entre aspas, aí, né? Evitar essa falha da falência aí dos hormônios antes do tempo é importante, né? Tem que ter essa atenção. Perfeito, isso mesmo. Uhum. Assim,
acho que, e no final das contas, né, só para avisar, a dona Cláudia acabou optando, né, por fazer a cirurgia lá com o doutor Alexson, ela fez a cirurgia com ele, fez uma cirurgia laparoscópica, né, em torno ali, né, de umas 3 a 4 semanas ela já estava retomando, né, as atividades habituais dela ali, né, que é o período de recuperação mais ou menos, né, convencional aí para esse tipo de cirurgia, Sim, sim, e não teve outras complicações, graças a Deus, não teve muito infecção, bom. não teve sangramento, né? E aí depois ela ficou bastante contente, ela contou, né, depois disso daí, que a vida dela voltou ao normal, sem medo de ficar sangrando horrores, né, no meio do trabalho, né? Então ela É, ficou contente aí, né, bastante com o tratamento. Então, assim, ótimo. a gente tentou, né, dentro dessas histórias, né, contar duas histórias muito diferentes, né, o da Uhum, Ana, principalmente, que estava querendo engravidar e que conseguiu recuperar o útero dela com tranquilidade, que tinha problemas com miomas, né, e da dona uhum, Cláudia, que acabou resolvendo o problema dela com uma cirurgia mais definitiva, e que o problema também era mioma, né, sim, entendeu? sim. Então, assim, É. então elas tiveram, né, bastante sucesso, né, e a gente não contou a história das outras mulheres, muitas, né, que fazem tratamento com medicação e nunca operam, né? Sim, sim. É, Que é uma outra opção, né? é, Muitas das vezes, é que a gente comentou, muitos desses miomas eles podem ser conduzidos clinicamente, né? Ou às vezes mesmo sem medicação, né? Se são é, miomas pequenos e não estão causando sintomas, a gente pode acompanhá-los aí, né? De uma forma mais esporádica para essas pacientes, né? Então, é isso aí. tu tem algum tema aí dentro dos miomas, Alexson, que você ainda acha que é interessante da gente conversar? O que que você, que avaliação que você faz aí dessa nossa conversa? Então, o que eu acho interessante, né, que em alguns casos esses miomas eles podem se tornar uma urgência, né? A gente não comentou um pouco sobre isso, né, dentro desses dois casos aí. Vamos extrapolar um pouco aí o caso da Ana, por exemplo. Se caso ela já tivesse nos procurado mais para frente, esse mioma que está ali dentro, né, da cavidade dela tivesse crescendo, e em algum momento esse mioma pode externar, né, ali pelo colo, pode externar ali pela vagina, que a gente chama de mioma parido, né? E isso aí se torna um caso urgente. A paciente que vai num pronto-socorro, né, e com sangramento, com aquele nódulo saindo ali pela vagina, porque ele saiu ali pelo colo do útero, então, não deixar acontecer isso, né? Porque, na maioria das vezes, é evitável. Mas em situações de urgência, tudo é mais complicado, tudo é mais risco, né? Se a paciente vai ter que ser operada de forma urgencial aí, ela tem riscos maiores, né? Do próprio sangramento, de infecção. Então, essas pacientes, né, que têm uma predisposição, como você falou, se tem um histórico familiar, né? A gente sabe que existem alguns fatores de risco, né, para as pacientes terem miomas, né? Então, se a mãe teve, se a irmã teve, às vezes vale a pena orientar essa paciente aí, no exame de rotina e tudo, né? Fazer uma ultrassonografia endovaginal para ver se ela não é portadora desses miomas e não deixar chegar nesse ponto de casos urgentes, né? Então, é uma coisa Da interessante. importância de uma boa avaliação aí, né, para tentar evitar problemas futuros, né? Então, diante desses sintomas, diante dessas dúvidas, tudo, né, sempre de fato procurar, né, Uhum. um ginecologista aí, né, que possa, né, orientar, né, como fazer isso. E a gente viu, né, que o diagnóstico ele pode ser bastante simples, né? Não é uma Sim, coisa complicada, né? E pode evitar uma exatamente. série de problemas aí no futuro. Também concordo, é isso mesmo. Né? Mas, assim, inicialmente, dentro do que a gente tem no dia a dia, né, a gente abordou dois temas importantes, né, do sangramento, né, da perimenopausa, das pacientes, né, que querem engravidar, que querem manter o útero. A gente falou um pouco sobre a questão do câncer, né, que não é o que vai acontecer de um mioma virar câncer. Esses casos da urgência também, né, que são mais raros, mas podem acontecer.
Mas, assim, mioma é um tema que me interessa muito, né? Então, a gente está sempre estudando, torce para que em breve a gente, às vezes, tenha medicamentos mais efetivos, né? A gente estuda muito, né? Para entender melhor por que acontece esses miomas, né? Se a gente souber 100% assim, por que eles surgem, né? Talvez a gente tivesse algum um tratamento até mais efetivo para evitar, né, problemas maiores para esses pacientes. Se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguir abrir essas portas aí, né, se for É isso aí, possível, né? isso Então, aí. Alex, eu acho que, né, tá bem interessante, né, a gente já cobriu, né, uma área bastante grande aí, né, em relação a esse assunto, mas mioma é inesgotável, né, dá para ficar aqui dias, né, Sim, conversando sim, sobre isso, né, e a gente gostaria de se colocar à disposição, na verdade, né, tanto das exatamente. mulheres, né, que estão vendo esse nosso podcast, tanto dos colegas aí que têm dúvidas, né, para mandar suas perguntas, para que a gente possa abordar esses assuntos, né, de uma maneira bastante interativa. Fiquem bem à vontade, a gente está sempre à disposição, né? E o nosso Uhum, objetivo também dentro desse mesmo tema é, na sequência, conversar com os demais colegas, falando um pouquinho mais para os ginecologistas, né? Talvez de temas um pouco mais controversos aí, né? Do ponto de vista uhum, nosso mais técnico, né? Onde a gente pode tentar orientar os colegas nas melhores práticas aí, de como que a gente pode fazer isso dentro da educação médica continuada aí via SOGMIC, né? Eu acho que são situações que a gente pode contribuir bastante para os colegas aí, né, que estão começando nessa área ou que já têm uma certa experiência e querem se aprofundar um pouco mais. Então, uhum. para mandar suas dúvidas, para que a gente possa ir discutindo e em breve teremos podcasts mais voltados para isso, né? Mas aí fica à vontade, tá, Alex, para fazer o seu fechamento aí do nosso podcast, fica à vontade. Não, perfeito, Rodrigo. Acho que a gente está começando bem. Tem vários temas aí, né, que são interessantes. A gente realmente se deixa aberto aí a receber essas sugestões de temas, né, para a gente explorar, sempre com bastante transparência assim para os pacientes, né? Só se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai falar, né? Então a gente quer isso mesmo, que haja essa interação, né, tanto das pacientes quanto dos nossos colegas aí, para que a gente cresça aí como ciência mesmo, né? E a gente possa dar andamento a esse projeto aí, tá? Parabéns aí pela iniciativa e estou à disposição, estamos juntos aí, o que precisar, tá bom? Alex, muito obrigado, foi uma satisfação enorme conversar contigo, né? E nos encontraremos em breve na sequência aí dos nossos podcasts e ao vivo para discutir mais sobre esse assunto quando Deus permitir. Tá bem? Combinado. Fica com Deus também. Um grande abraço, viu? Alex, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.